Olá, meu nome é Adriano Fabro. Essa é uma aula de processamento de sinais de sistemas mecânicos lineares e a gente vai falar sobre sistemas lineares invariantes no tempo ou sistemas LTI. Né? Ao longo dessa aula, eu vou dividir ela em 4 partes. Tá? A primeira parte a gente vai falar um pouco sobre a definição de atraso de fase e atraso de grupo, que são dois conceitos muito importantes na análise de sistemas lineares invariantes no tempo. Né? A gente vai falar um pouco sobre sistemas de fase mínima e não mínima na segunda parte. Depois a gente vai falar sobre transformada de Hilbert. E finalmente, a última parte, a gente vai falar sobre o que a gente chama de janelamento, né, ou truncamento de dados, e um pouco sobre o princípio da incerteza, que é muito comum, que é muito importante em qualquer tipo de análise baseada em Fourier. Né? Então, no final dessas 4 partes, eu espero que você seja capaz de entender algumas propriedades fundamentais da fase de um sistema de LTI, calcular envelopes, fase e frequência instantânea de um sinal, tá? A partir da transformada de Hilbert, escolher uma janela adequada para um sinal, né? Então a gente vai entender um pouco sobre o janelamento, o que isso quer dizer, quais as consequências, né? E também entender as limitações da relação de banda de frequência e tempo em sinais, né? Como eu falei, que é uma questão fundamental aí quando a gente está tratando de análise baseada em Fourier. Então, na aula passada, a gente começou a falar um pouco sobre o conceito de sistemas LTI, né? Então, a gente começou o curso falando sobre sinais, tá? Então, a gente tinha lá um sinal no tempo, seja um sinal X ou um sinal Y que a gente media, tudo bem. E aí, a gente definiu um sistema como uma relação de entrada e saída para um sinal. Então, eu tenho um sistema em que eu tenho uma entrada X e esse sistema causa uma saída Y, tá? Então, um exemplo bem clássico aí pra gente é o sistema massa-mola amortecedor, né? Em que eu aplico uma força como entrada e tenho um deslocamento X como saída, tá? Posso ter também a velocidade X como saída. Então, eu já tenho um sistema diferente do sistema que eu tinha como o deslocamento como saída. Se eu olhar a velocidade como saída, eu tenho um terceiro sistema ainda com uma saída diferente, tá? Então nota que a definição do sistema depende exclusivamente da entrada e da saída, né? Então eu posso, por mais que seja o mesmo mecanismo, digamos assim, o mesmo massa-mola amortecedor, se eu mudar a variável de saída, né, no caso o deslocamento, velocidade ou aceleração, eu acabo, consequentemente, mudando o meu sistema, tudo bem? E aí a gente viu algumas propriedades importantes, né, como de linearidade, ou seja, eu tenho uma combinação linear de entradas, vou ter uma combinação linear de saídas relacionadas a essas entradas, né? E o princípio de invariância no tempo, em que se eu tiver um atraso numa entrada, eu vou ter o mesmo atraso na minha saída, tá? A gente falou lá também sobre o conceito de resposta ao impulso unitário, né? Então, se eu aplico um delta de Dirac como entrada, eu tenho a saída, por definição, a saída à resposta ao impulso unitário, né? E ela tem umas características especiais, tá? E a gente falou sobre o conceito de convolução também, né? Que era, dado uma entrada arbitrária, eu conseguiria calcular a minha resposta com uma contribuição individual de cada ponto dessa minha entrada, né? Se eu dividir ela em n pontos aqui, eu calculo a contribuição individual dela como se fosse uma resposta ao impulso unitário e somo todas elas no sentido de Riemann, isso acaba virando a minha integral de convolução. E aí, a partir desse conceito de integral de convolução, se eu excitar o meu sistema agora com uma excitação harmônica de frequência f, né, e aplicar a minha transformada de Fourier, a gente vai definir nessa entrada e nessa saída, né, a gente vai definir a minha função resposta em frequência h de f, né, e aí fica fácil de ver, ou fica menos difícil aqui de ver, né, que eu tenho que a minha saída y de f é a função resposta em frequência, na frequência, vezes a minha entrada em frequência. Tá? Então eu consigo relacionar a entrada x com a minha saída y a partir dessa minha função resposta em frequência. Tá? Então, se eu souber a minha função resposta em frequência h, ou equivalentemente a minha função resposta ao impulso unitário, né, esse hzinho aqui, eu consigo identificar o sistema de maneira geral. Né? Então eu sei
como é que o meu sistema se comporta de maneira geral, tá? Então, isso aí vai ser a base quando a gente começar a falar de identificação do sistema. E aí, a partir disso, a gente também define um espectro de energia, né? Em que a energia contida na saída do meu sinal eu consigo relacionar tanto com a energia da entrada quanto com a energia da minha FRF, do próprio sistema, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui com mais detalhes lá na frente, tá? Uma relação que a gente viu também é a relação da função resposta em frequência e da função impulso unitário com a transformada de Laplace, né? Ou a função de transferência que é definida no domínio de Laplace. Então, a gente viu lá que eu consigo definir ela com essa razão aqui, né? Entre um numerador e um denominador, e aí os zeros desse denominador são os zeros da minha função de transferência, ou perdão, os zeros do numerador são os zeros da função de transferência, e os zeros do denominador, a gente chama eles de polos do meu sistema, tá? E aí a gente viu que tem essas relações entre a transformada de Laplace, função resposta impulso unitário, né? A partir da transformada e a transformada inversa de Laplace. Mesma coisa aqui com a transformada de Fourier, transformada inversa de Fourier com relação à função resposta em frequência, mas eu não tenho essa mesma relação da função resposta em frequência para a minha função de transferência, tá? Então a gente comentou isso aí na aula passada também. E aí um exemplo que a gente viu foi o do massa-mola amortecedor, né? Então a gente tem aqui a equação do massa-mola amortecedor em termos da fator de amortecimento e frequência natural, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue definir uma função resposta impulso unitário, né? Que tem esse formato de oscilatório com decaimento exponencial, tá? Isso vai depender, obviamente, do valor do fator de amortecimento, né? E eu posso escrever isso aplicando a transformada de Laplace no domínio de Laplace, né? Então, em termos dessa função de transferência aqui, tá? E aí, essa função de transferência, repara que ela não tem zeros, né? Porque eu não tenho raízes aqui no numerador, mas ela tem dois polos, porque eu tenho um polinômio de segunda ordem no denominador. E aí, esses zeros, se o meu sistema é estável, né? Ele vai ser negativo aqui, a gente não vai falar de estabilidade. Ele vai ter parte real negativa, tá? E vai ser um par complexo conjugado aqui, para ele poder oscilar e decair também, tudo bem? O equivalente disso no domínio da frequência é olhar essa função de transferência ao longo desse eixo imaginário aqui, né? E a partir do qual eu consigo definir uma amplitude e uma fase, tá? Então repara que próximo dos polos eu tenho uma amplificação de amplitude, né? Nessa linha aqui dos polos horizontal até o eixo imaginário eu tenho uma amplificação de amplitude, né? E uma mudança de fase correspondente aqui, né? Repara que eu tenho uma fase que ela é uma fase não linear, né? Então, em contraste com o exemplo que a gente viu do problema de fase linear, em que eu tinha um atraso puro, tá? Então, uma pergunta que a gente pode fazer aqui a gente viu sistemas lineares que tem sistemas lineares invariantes do tempo, né? Que tem fase linear e fase não linear. Mas o que isso quer dizer em termos de interpretação do meu sistema, né? Como eu interpreto esse tipo de fase aqui, né? Então é basicamente esse conceito que a gente vai discutir quando a gente fala de atraso de fase e atraso de grupo, ou o conceito de dispersão, tá? Então ele é um conceito bem interessante, bem generalista, né, de sistemas de maneira geral, e ele faz uma conexão com dinâmica de estruturas e propagação de ondas em meios lineares, tá? Ou propagação de ondas ou propagação de perturbações no meio também. Eu posso olhar dessa maneira um pouco mais geral, tá? Então, a gente viu lá, por alguns exemplos, né, que um atraso puro num sinal gera uma fase linear. Então, a gente definiu lá um sistema linear e viu que esse sistema teria uma fase linear quando ele representasse simplesmente um atraso puro, né? Lembrando que ela é uma fase linear com respeito à frequência, tá? Porém, o que acontece se essa fase for não linear, né? Então, provavelmente já não vou ter um atraso puro, né? Mas o que isso quer dizer, além disso, né? Então, para a gente fazer essa análise, imagina que eu tenho um sistema aqui, linear, né? Em que ele tem uma banda curta. Então, desse tipo aqui,
e um grupo de frequências em torno de uma frequência central, ωk, com uma fase não linear. Então imagina que eu tenho esse sistema aqui, cuja amplitude é desse jeito, né? Então ele só tem energia em torno de uma frequência central ωk, e ele tem uma fase não linear nessa região, né? Em torno dessa frequência ωk aqui. Então eu tenho essa frequência ωk, tá? Se eu tiver essa banda aqui curta o suficiente, né, vamos chamar ela de 2B, e se esse cara aqui for pequeno o suficiente, né, for curto o suficiente, é ok eu linearizar essa fase em torno dessa frequência central ωk. Então, digamos que eu linearize essa fase, né, então eu faço se eu linearizar essa fase, é o equivalente a fazer uma expansão em série de Taylor, né? Então, que basicamente é o valor da fase no ponto, mais esse termo aqui, vezes a primeira derivada da fase, né? Então, isso é equivalente a eu passar um passabanda ideal com fase linear em torno dessa frequência central ωk, tá? Então, se eu conseguir gerar esse filtro aí, passabanda ideal com fase linear, com a banda bem curta, ele vai ter essa característica aqui, tá? Agora, imagina que eu tenho aqui um sistema, né? E eu quero obter a função resposta ao impulso unitário equivalente desse sistema, né? Então, para isso, a gente vai lembrar que a filtragem a gente vai fazer uma filtragem em cada componente em frequência do meu sistema geral aí qualquer, né? Em torno de cada componente frequência por esse filtro passa-banda com a fase linearizada, tá? Então eu tenho lá a minha FRF, vou pegar em torno de cada frequência ωk, escolher um número enorme de frequência ωk, em torno de cada uma dessas frequências eu vou passar um filtro passa-banda com uma banda bem pequena e com a fase linearizada, tá? E aí, lembrando que a multiplicação no domínio do tempo é equivalente a uma convolução no domínio da frequência, né? Eu posso reescrever o meu sistema, ou a minha FRF, né? Com uma contribuição de cada um desses termos aqui da minha filtragem, através desse passa-banda, com a contribuição de cada um desses termos, né? Então eu posso aproximar essa minha FRF como somatório desse meu passa-banda aqui, com a fase linearizada em torno da frequência ωk para todas as frequências, para todos os índices K que eu estou analisando, tá? Então, como é que fica isso daí, né? Então, imagina que eu tenho aqui a multiplicação de cada componente em frequência por esse passa-banda que a gente definiu, né, com a fase linearizada. Ou seja, eu pego lá o meu filtro passa-banda, né, com a banda pequena, fase linearizada, filtro a minha onda portadora em torno dessa frequência ωk, né, passo esse filtro, que é equivalente a fazer essa operação de convolução, tá? E aí, ou seja, essa frequência ωk, ela vai ter uma certa amplitude e ela vai ter uma fase aqui, φ, nessa frequência ωk, né? Faço a minha transformada de Fourier inversa para cada um desses termos, tá? E aí eu vou ter a minha representação no domínio do tempo, né? Então, lembrando lá que a minha convolução no domínio da frequência é uma multiplicação no domínio do tempo, tá? Então, basicamente, eu vou multiplicar a transformada inversa desse cara aqui com a transformada inversa desse cara aqui. E a gente já viu isso como exemplo na aula passada, né? A transformada inversa de uma onda quadrada, de um sinal desse aqui quadrado na frequência, me dá uma função do tipo sinc, né? Uma função do tipo seno de x sobre x. E aí, se eu calcular esse cara aqui, vai dar essa expressão, né? Que é do tipo 2 vezes a amplitude A, em ωk, né? Vezes B, que é a largura de banda, seno de B, vezes um termo aqui, dividido por πb, vezes esse mesmo termo, né? Que é basicamente o tempo t mais esse termo de fase aqui, que como a gente linearizou, então é a derivada de φ em k, tá? E aí eu posso reescrever essa expressão definindo esse termo aqui de derivada de φ como um termo de atraso no tempo, que eu vou chamar aqui de t de g, tá? Então eu tenho essa função de sinc, em t, no domínio do tempo, com um atraso definido por esse termo aqui, t de g,
que vai depender da frequência ωk, né? Então a amplitude e o tempo de atraso depende da frequência ωk vezes a minha onda portadora no domínio do tempo, que é um harmônico, né? Então vai ser simplesmente cosseno de ωt mais a fase dele, né? Então essa fase aqui a gente vai ter escrever ela em termos de um atraso no tempo, né? Que basicamente é o cosseno de ωk vezes t menos o tempo de atraso, né? Isso a gente já definiu lá nas primeiras aulas. Ou seja, a filtragem de cada componente em frequência por esse filtro passa-banda com fase linearizada, né? A gente pode colocar ele no domínio do tempo, né? De maneira equivalente aqui a partir da transformada inversa de cada componente em frequência, tá? Então, que foi o que a gente fez ali, né? Que é o termo relativo ao meu filtro, que dá essa função sinc, né? Para quem não lembra, o formato da função sinc tem essa oscilação aqui, né? E aí eu atraso ela no tempo, quer dizer, eu atraso esse cara de um certo tempo TG, que a gente chamou lá, né? Vezes a minha onda portadora ωk aqui, que é o meu componente harmônico, né? Então, fazendo isso para cada componente, né, e somando a contribuição de cada componente, eu posso aproximar a minha função resposta a função resposta ao impulso unitário, né, como somatório de cada um desses componentes, em que cada um deles tem uma certa modulação de amplitude, né, que isso aqui tem é uma amplitude modulada, vezes a minha onda portadora, que é o meu termo harmônico aqui, tá? Então isso aqui é como se fosse um envelope da minha onda portadora cosseno de ωk de t num atraso t de p, tá? E aí repara que esse envelope ele tem um atraso t de g e essa minha onda portadora tem um atraso t de p. Então elas têm atrasos no tempo diferentes uns dos outros, tá? Uns do outro. E aí, a partir do atraso da onda portadora T de P e o atraso desse envelope T de G, a gente define o que a gente chama de atraso de grupo, que é o atraso desse envelope aqui, e o atraso de fase, que é o atraso da onda portadora, tá? Então, o atraso de fase é o atraso relacionado à fase do meu componente em frequência, especificamente, tá? E o atraso de grupo é o atraso relacionado à modulação e amplitude em torno daquela minha onda portadora, né? Por quê? Porque esse cara aqui vem daquele meu filtro passa-banda ideal com a fase linearizada, tá? Então, o atraso de fase é o tempo de atraso de cada componente senoidal individualmente, a gente pode chamar assim. E o atraso de grupo é o tempo de atraso de um grupo de senoides dentro de uma pequena banda definido por aquela banda daquele filtro passa-banda ideal lá, tá? Então, o atraso de grupo não constante, ou seja, essa derivada aqui da fase em função de ômega indica um grau de não linear da fase. Se a fase for linear, essa derivada aqui da fase linear me dá um termo constante. Se a fase for não linear, ele dá um outro termo aqui que não é constante. Basicamente isso. Tudo bem? Mas o que isso quer dizer, né? Vamos dar uma olhada ali. Então, imagina que a gente pode fazer uma interpretação no domínio do tempo, tá? Do atraso de fase e do atraso de grupo. Então, imagina que esse primeiro caso, né, que eu tenho a minha onda portadora, que é essa aqui em azul, com a minha frequência central ωk, e aí ela tem um atraso de fase dado por esse TP aqui, tudo bem? Então esse atraso de fase dela é dado por esse termo TP aqui, que é a partir de onde eu defino o meu tempo inicial ali do sistema, né? Mas o meu envelope, repara que é o que está em verde aqui, que é a minha modulação e amplitude, ele tem um atraso de grupo que é diferente do atraso de fase da minha onda portadora, né? Então, o atraso de grupo desse meu envelope é relacionado ao atraso desse envelope aqui, de maneira geral, que pode ser diferente do atraso da minha onda portadora ali. No caso em que eu tenho uma fase linear, tanto o atraso de grupo e o atraso de fase são iguais, tá? Então, essa onda portadora, máximo dessa onda portadora aqui, vai estar exatamente no máximo desse meu envelope
porque os dois se atrasam juntos, tá? Porque todos os componentes em frequência em torno daquela minha banda central, elas vão ter a mesma tempo de atraso, então eu não vou ter nenhuma distorção ou nenhuma dispersão do meu sinal ao longo do tempo, tá? Uma outra interpretação que a gente pode ter é essa daqui, né? Essa interpretação no domínio do tempo aqui, né? Ou quais os casos que a gente pode analisar, né? Então eu tenho aqui o caso em que a minha velocidade de fase é igual à velocidade de grupo, tá? Ou seja, a velocidade da minha onda portadora aqui do meu componente harmônico senoidal é igual à velocidade do meu envelope, tá? Pode acontecer o caso em que a minha velocidade de fase é maior que a velocidade de grupo, tá? Ou seja, a gente vai ter aqui que a minha onda portadora, né, tá vendo aqui pelo ponto vermelho, é mais rápida do que o meu envelope, tá? E aí a gente fala aqui em termos de velocidade, porque eu posso, porque esse é o caso que a gente tem quando eu tenho uma onda, uma perturbação viajando no meio, né? Então, se eu olhar aqui ao longo desse domínio e olhar o sinal no tempo viajando, né, eu vou ter uma perturbação desse tipo aqui, né? Então, por causa que a velocidade de fase é igual à velocidade de grupo, por causa que a velocidade de fase é maior que a velocidade de grupo, né? Eu posso ter casos em que a velocidade de grupo é zero, né? Então eu só tenho a minha onda portadora aqui atrasando a fase e o meu envelope fica parado, tá? Ou seja, a velocidade de grupo é zero. Posso ter o caso em que a minha velocidade de fase é zero, mas a velocidade de grupo não, é diferente de zero, né? Então esse envelope viaja com uma certa velocidade, mas a fase do sinal da onda portadora permanece constante ali, né? Posso ter o caso em que a velocidade de fase é menor que a velocidade de grupo, então esse envelope vai mais rápido do que a fase, né? E posso ter também o caso em que a velocidade de fase é menos a velocidade de grupo, né? Ou eles têm sinais opostos, né? Então parece que o meu envelope está indo na direção contrária da minha onda portadora aqui, né? Então, basicamente esse conceito aí de atraso de grupo e atraso de fase, ele é muito importante quando a gente está tratando de, como eu falei, né, por exemplo, de investigar perturbações em meio, né, tipicamente propagação de ondas, né, mas então ele define esses conceitos de velocidade de fase e velocidade de grupo aí, tá? Então aqui vou terminar a primeira parte da aula, a gente continua na segunda parte aí falando de fase mínima.